Feira Construir, o sonho que se tornou realidade. Estamos na segunda edição da Feira Construir, 47 expositores. Essa feira que traz cases locais, grandes marcas, que trazem tecnologia, sustentabilidade, inovação, network. O fato de Rio das Ostras não ter feiras técnicas sempre foi algo que me chamou muito a atenção, até porque sou da área, sou construtor e isso sempre foi algo muito grande em mim. Não só em mim, mas como na entidade de modo geral. Assim, para a gente está sendo um grande privilégio poder estar à frente desse projeto, um projeto que nasce de uma inquietação e que traz para perto grandes parceiros, CREA. Nós temos o bairro Harmonia, inclusive a feira está aqui dentro do bairro Harmonia. Felizes com todo o ganho, com tudo que se passou nesse momento, nesses 3 dias de feira, e dizer que espero você em breve, em 2026, na Feira Construir. Sejam muito bem-vindos a esse podcast da Aero, direto da Feira Construir 2025. Agora eu estou com 2 convidados ilustres, Thales, construtor influencer aqui na região, que vai falar um pouquinho aí sobre sua trajetória, e também Cristiane Vilela, arquiteta, amiga de profissão, para a gente trazer um panorama sobre essa profissão, a importância da construção civil. Mas é claro que antes eu quero saber a opinião de vocês sobre a Feira 2025 aqui no Shopping Plaza, nessa área totalmente nova. O que vocês estão achando? Vou começar com a Cris, né, que é a nossa princesa aqui. Nós vamos ter 2 pontos de vista, né, Thales? Tanto do visitante, né, e o do expositor. Ontem fomos visitantes. Achei fantástico chegar aqui, que eu estou com fornecedora, né? E, assim, impressionante como abraçado, a organização da feira tá linda. Tem títulos, né? Então, realmente, a apresentação dos produtos mostrando para que é. E eu sou encantada, seja a primeira de muitas, né? A tendência que com certeza só crescer e realmente uma referência aqui na nossa região. Muito obrigada, Cris. Thales. Bom, a feira tá incrível, né? A gente visita bastante feiras, né? Muitas feiras. Essa daqui, que é a segunda, a primeira eu acho que foi há 22 anos atrás. Ela não tá perdendo para nada de feiras de grandes cidades, de grandes capitais, né? Aqui você consegue encontrar de tudo, desde o fornecedor, o material, toda a parte de sistema construtivo, e tá inclusive em Rio das Ostras, que está naquele crescimento exponencial, principalmente aqui pela questão do bairro Harmonia, né? É a primeira feira aqui da região, a feira de construção civil. Macaé, que está aqui do lado, tem uma potência, não tem. Então, tá ficando cheio, tá ficando lotado. Inclusive, a gente, como expositor, estamos surpresos com tanto de gente por causa do Bilu. É verdade, você falou num ponto, ontem ficou bem cheio a feira, hoje também está vendo o movimento acontecendo e a gente tem uma expectativa ótima para amanhã no sábado. A Aero deu um tiro certo, apoio aí do Sistema Confea-CREA, Conselho de Arquitetura e Urbanismo também, dando esse apoio. E como vocês acreditam que esse tipo de feira pode fomentar a construção civil na região? Até porque a gente está dentro de uma área, Macaé é muito forte na área offshore, então trazer feiras de outros tipos que não sejam para essa área. O que vocês, como profissionais, acreditam, né? Aí eu te levo em consideração a parte construtora, né, Thales, e também tem a sua parte empreendedora. O que você acha que isso valoriza na nossa construção civil na região? A questão da feira é fundamental pelo seguinte fato. O cliente final, ou até alguns tipos de profissional, para ele conseguir ver um sistema construtivo, para ele ter acesso a um arquiteto, para ele ter acesso a uma loja, ele tem que ficar rodando muito. Quando você tem a feira, você vem na feira, você encontra tudo aqui. Vou te dar um exemplo. Tem um cliente que a gente está iniciando a obra dele agora, dentro de um condomínio, e essa semana mesmo ele me perguntou: Thales, sistema de água quente, de boiler, quem você indica? Eu falei: passa lá na feira, tem vários estandes, você vai conhecer todos os processos, tudo que tem de inovação e tecnologia. Então o cliente consegue vir na feira, consegue atender todas as demandas dele e conseguir conhecer as inovações do mercado. Uma visão muito legal. E você, Cris? Não, é fantástico.
E até como profissional de projeto, né? Que é estilo Alexandre Carlos, por exemplo, conhecendo um pouco mais. Então, assim, com sistemas novos, né? E não só nessa parte de cotipondas, como de sabor, todas as áreas de adaptar para a e só para a gente como profissional, é incrível, né? E para o cliente também, e método zero, né? Então, é aquela coisa que é muito óbvio para a gente, para ele é um mundo novo. Aqui ele tem a oportunidade de adentrar, como de ver, conectar, de, né, ter melhores escolhas. Paulista, acho que isso acredita muito. E, como vocês falaram, né, Liga Bota hoje está numa posição muito privilegiada. Então, aqui, o bairro Harmonia, o estoque, a Carela, por contato. Então, com certeza, a minha área vai ter um salto aí de grandes feiras. E essa acho que vai dar um papel de piada. Expectativa, né, já para as próximas. É um ponto muito importante que é relevante, a construção civil é a área que mais emprega no Brasil ainda. E isso não é diferente, principalmente em cidades que estão em desenvolvimento. E no caso de Rio das Ostras, que é uma cidade que cresceu muito, principalmente posterior à pandemia, isso está muito evidente. Então, trazer feiras desse tipo para a região só tende a crescer e fortalecer os profissionais. E qual a importância? Ele está numa área que é muito artesanal o processo, né? E aí eu queria perguntar diretamente para você, Thales, trazer essa tecnologia que traz mais praticidade, rapidez, velocidade. Qual o impacto que você está sentindo, essa expectativa do público? A gente falando dentro desse processo, e aí a gente entra na parte de tecnologia, de inovação, tudo relacionado à mão de obra, né? Hoje, os pedreiros tá acabando aqueles pedreiros da antiga. Hoje tem pedreiro que trabalha comigo que tem 60, 70 anos e põe a mão na massa ainda. Os jovens não querem pôr a mão no pesado, não quer trabalhar no sol quente. Então, obrigatoriamente, força a construção civil a trazer inovações, praticidade para que aquele trabalho seja mais leve e também mais rápido, porque o cliente está cada vez com mais pressa. Ansiedade, né? Então, o mercado ele vem mudando. Eu vou te dar um exemplo. Você roda aqui na feira, você não vai ver nenhum estande com tijolo. É verdade. Você vai ver todos os sistemas construtivos que estão tomando o mercado, que são com EPS, que é o painel monolítico, o blocoque, o steel frame, mas você não vê mais o tijolo. E devido a isso, por que não tem tijolo aqui? Porque o público está ficando cada vez mais consciente de que tem inovações no mercado com muito mais tecnologia do que o tijolo, até com custo-benefício acessível. A gente tem sistemas construtivos com EPS que fica mais em conta que a alvenaria tradicional. Não tem o porquê que usaria tijolo, que é um produto que tem muitas patologias, que é de barra. E a gente tem também sistemas construtivos que o valor fica muito acima da alvenaria tradicional, digamos assim, e tem o público para todo mundo. Tem um cliente que vai querer o steel frame, um painel monolítico, tem um cliente que vai querer o blocoque, e aqui a gente tem a opção, né, de estar mostrando para o cliente o que é o melhor para ele. Às vezes passa um cliente lá no stand que o melhor para ele não é o blocoque, vai ser o steel frame. E o cliente ele consegue ter uma visão. Agora a gente montou um showroom ali. Geralmente o pessoal vê, os clientes vê ali no vídeo e tudo mais, só que no real eles não conseguem ir lá na minha obra ou ir na obra de algum outro cliente para visitar. E aqui eles têm uma noção real. Um exemplo, o blocoque é parede de vedação, né? E aí o cliente ele acha que é estrutural ou que é uma casa de isopor, né? A casa faz isopor. Quando ele vê o nosso showroom ali, que ele vê que a estrutura de uma casa com blocoque é a mesma estrutura de uma casa com tijolo, ele já entendeu tudo. E aí ele fala, poxa, achei que a casa era de EPS, que a casa ia voar, que isso aqui tem a mesma estrutura, só fiz o fechamento de parede. Pô, bacana. Aí esse cliente, esse potencial cliente é um cliente conservador que precisou ver aqui na feira para mudar a opinião dele. Igual o steel frame. O pessoal acha que steel frame vai voar, que é fraco. É uma das maiores construções nos Estados Unidos, com furacão, com terremoto, com tudo. Exatamente. Qual o impacto, Cris, que você vê dessas novas construções no processo de projeto, essas inovações, no processo de projeto, de arquitetura e até para indicar isso para o cliente final? Então, como o Thales comentou aqui, essa questão é muito do cliente e da necessidade dele, né? Então, a gente tem, por exemplo, clientes muito conservadores, né? Que você precisa
mostrar muito, conhecer, levar numa obra, né? Como, por exemplo, já tem clientes que já buscam essa inovação, né? Há pouco tempo eu fiz um projeto, uma cobertura toda em steel frame, foi muito rápido, condomínio, obra limpa, agilidade, né? Então, assim, foi uma situação que se encaixou. Poderia ter sido feito também em outros sistemas, mas a cliente desde o início já estava direcionada. Então, eu acho que é muito do cliente, né? E o nosso papel como profissional, eu acredito que é sempre assim, entender e ajudá-lo a fazer a melhor escolha, né? Não é porque eu gosto mais de um ou de outro que eu vou incentivar aquilo, porque realmente vai muito de cada momento, de cada situação, né? A pessoa tá em casa, tá com um tempo bacana, eu quero alvenaria, eu quero... Tudo bem. Agora a pessoa que às vezes... Eu tenho Olha, uma eu do antigo, né? Que... eu preciso me mudar em tanto tempo. Cara, vai para um sistema desse, né? Que vai te trazer agilidade, né? Então as pessoas às vezes focam muito no custo, mas sem mesmo saber, né? Assim, a só pensa assim, como que é um metro quadrado, né? E às vezes não adentram mesmo tudo que tem ali de benefício, né? Existe muito ainda essa ilusão, né, dentro da construção civil de que a construção tradicional é o melhor, né? Porque todo mundo sabe fazer, né? Todo mundo sabe como acontece. E aí quando vem um produto novo, gera esse afastamento, esse questionamento de se aquilo vai pegar fogo, se a minha casa vai voar. E lidar com isso, eu acho que é o grande desafio quanto empreendedor e também no projeto. Como que vocês veem esse papel do educador, né? A gente assume esse papel um pouco, né, como educador. Eu como influenciador, né, eu procuro educar bastante o público, não só os profissionais como os clientes também. Essa questão, exemplo, do EPS pegar fogo, é o que eu explico para as pessoas. Um produto, para ele chegar no mercado, para ele ser vendido, alguns que são normatizados, né? Outros que estão em processo de entrar na norma, ele vai ser anti-chama, ele tem que ter a resistência ali à compressão, não é nada assim, fabriquei aqui no fundo de quintal, estou jogando... Tipo aí do tijolo, né? Então, passa por todo um processo, né, para dar essa segurança, obrigatoriamente. E aí a gente vai educando as pessoas dessa forma, mas muitas delas ainda pegam, de cliente final, pega no custo. E aí o que a gente vai explicando, igual a Cris falou. Hoje o steel frame, que é a construção a seco, é um dos sistemas construtivos que te dá a maior fidelidade no custo de obra. Você vai ter lá X painéis, você vai gastar 100 parafusos, você vai gastar 10 placas e você vai ter o custo. Na alvenaria de tijolo em bolso, é muito difícil você ter o custo estimado correto. Por quê? Se o pedreiro deixou a parede um pouquinho fora de prumo, aquele reboco vai dobrar ou triplicar. Aí vai gastar mais cimento, vai gastar mais areia e vai levar mais tempo. Então, o cliente chega na alvenaria tradicional, é X um metro quadrado. No Blococ é 2X, um exemplo. Aí ele vai fazer na alvenaria tradicional. Na hora que ele fecha o custo da obra, na alvenaria tradicional, deu 4X. Porque teve alguns processos, algo que aconteceu errado, que utilizou mais material. Trabalho, né? E aí a gente entra treinando os profissionais, porque quando as pessoas olham algo novo, né, os profissionais olham algo novo, assusta. Eles olham e falam, eu não vou executar isso não acredito nisso não. Igual a gente teve ali várias experiências maravilhosas com profissionais que olharam o Blococ e falaram, é fácil assim? É fácil assim, é só pegar e instalar. Então a gente vai educando, vai explicando que não é um bicho de 7 cabeças, e o mercado precisa, os profissionais precisam se atualizar, porque está tudo se atualizando, daqui a pouco não vai ter mais tijolo e eles vão perder mercado. Por exemplo, a gente tem fila de clientes comprando Blococ e está precisando de mão de obra. Quem se especializar, né, quem se capacitar no Blococ, vai colocar o de novo. Aí, fica a dica, hein? Especialização em Blococ sem pegar no pesado. Eu estava conversando aqui com o pessoal do Steel Frame, é a mesma coisa. Thales, a gente está com fila de atendimento de cliente e está faltando mão de obra. Então, se está faltando mão de obra, quem se especializar, quem se capacitar, vai sair na frente. Isso reflete no projeto pronto, né? Com certeza. E assim como na própria alvenaria mesmo, tradicional, já tem essa pauta. Então, né, você pensa nessas áreas que são novas. A gente está no momento que acredita aí num curto espaço de tempo, vai ter aquela coisa assim,
as pessoas vão começar a se conscientizar. Por quê? Vamos precisar de pessoas para continuarem a construir. Então não quero pegar no pesado, então preciso aprender uma coisa nova. Porque o mercado não para. Não pode parar, né, gente? Não, Influência da construção é assim, é algo que emprega muito, de forma direta, indireta, enfim. Eu vejo essa feira muito como esse divisor de águas, até aí você pontuou, Thales, exatamente essa questão. A gente não vê mais, a gente não está vendo dentro dessa feira no interior do estado do Rio de Janeiro, que talvez se esperasse algo mais arcaico, né, artesanal. Não, a gente talvez esteja aí no pioneirismo, tanto no ritmo de feiras, porque é uma feira no interior do estado tomando esse posicionamento, e também na questão da inovação. E eu quero levantar uma questão que é o seguinte, a relação de impacto ambiental. Porque a construção civil, além de empregar muitas pessoas, que tem um impacto social, ela também tem um impacto ambiental muito grande por conta do desperdício. 30% do que a gente tem na construção civil é desperdício, gente. E o impacto disso reflete no financeiro e também no meio ambiente. E o que o Blococ pode contribuir com isso, Thalia? Aí a gente entra na questão do meio ambiente, né? Cara, você compra método tradicional, né? O tijolo, o reboco e tudo mais, você compra praticamente uma carreta de tábua de madeira e no final vai tudo pro lixo, vai tudo pra caçamba, né? Você literalmente colocando fogo no dinheiro, né? E aí agredindo o meio ambiente. É muito cimento que usa, é muito areia. O Blococ, como ele é um sistema construtivo de paredes prontas, você consegue embutir o pilar dele, então, ou seja, reduz significativamente o uso de madeira, praticamente zero, né? Todos esses sistemas construtivos que estão vindo para o mercado estão vindo já com essa pegada. Você utiliza menos água, você utiliza menos areia, você utiliza menos cimento, você reduz tudo que agride ali diretamente o meio ambiente, né? E aí fica todo mundo feliz. E aí, Cris, o que você acha disso, não? Não, eu acho assim, fantástico, porque realmente até mesmo quando, né, a gente, como profissional, você vai especificar o material, a gente sempre vê essa questão desse desperdício, de já tentar colocar aquilo bem redondinho, mas não tem como. É algo muito artesanal ainda. Então, o desperdício é muito grande, né? E falando da feira, em Rio das Ostras, essa questão do pioneirismo, isso é muito fantástico. Por quê? Normalmente as feiras que tem, né, Thales participa muito, nós também já fomos em várias, são coisas muito grandes e normalmente o quê? São Paulo, né, o foco maior é São Paulo, algumas coisas Rio, mas assim, não é tão acessível. Aqui a gente está oferecendo isso para toda a população de Rio das Ostras região, totalmente acessível. É uma amostra, né, das coisas grandes que a gente costuma ver. E assim, tudo muito acessível, tudo muito fácil de você conseguir chegar ali, conversar com o Thales, você conseguir chegar em outros estantes e conhecer o processo, conversar com o proprietário, entendeu? Então isso é muito fantástico. Aproxima muito. Tem muitos seguidores daqui de Rio das Ostras, né? Eu tenho muitos seguidores daqui da região. E aí quando eu tô nas feiras, né, igual em São Paulo, na FECOM, eles mandam mensagem, meu sonho é visitar a feira, não tem como, porque eu trabalho e tudo mais, tá tendo essa oportunidade aqui. Exatamente. Pertinho, né, do lado de casa, muitas vezes. E isso é uma realidade que a gente não via. A gente tinha uma feira que acontecia grande da Construir no Rio de Janeiro. Quem tem um pouco mais de jornada, Cris é de fora, né? O Thales, eu não sei. Eu sou mineiro. Então os dois são mineiros. Eu sou do Rio, então... e eu fiz o técnico, então eu acompanhava essas feiras e elas simplesmente se extinguiram no Rio de Janeiro e ficou um vácuo muito grande. E acredito muito nessa força do pequeno, né? O que está ali próximo dessa conversa aproximada, de você perceber que é acessível, que você consegue fazer você mesmo, porém com uma orientação profissional, com uma segurança técnica associada. Então, feira, essa iniciativa da Aero de trazer a feira para Rio das Ostras, de começar isso, eu acredito que só tem a engrandecer a construção civil. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão do fortalecimento da construção civil, do profissional de arquitetura e essa relação com as feiras acontecendo nessas regionais, assim. Essa questão desse fortalecimento, né, igual eu falei, a feira daqui não está ficando para trás de nenhuma feira de grandes cidades, né? Primeiro que aqui está tendo podcast,
Ali estava tendo agora a apresentação da Quartzolite, apresentando aqui do lado, estava falando sobre marketing para empresas, né, e profissionais. Então isso tudo tem aqui a área da Aero, então isso tudo vai agregando valor, porque está tendo capacitação aqui para engenheiro, para arquiteto, para o pedreiro, para o mestre de obras. Então é uma feira completa e vai vindo cada vez mais o desenvolvimento. Nem tá precisando ir para São Paulo, né? Nem precisa gastar. Agora, um exemplo, ano que vem vai ser muito maior a feira. O stand da Blopoc a gente já está projetando padrão Feicom. A gente vai colocar profissionais para montar uma casa ou um cômodo durante todos os dias da feira para os visitantes ver como que funciona a instalação. Ó, tá, ele já soltou um spoiler. Ano que vem, ó. Você, Cris. Olha, eu acredito muito que tudo isso, né, que tá vindo, esse início, é muito importante para a gente como profissional da área, para os construtores, para os clientes e para as próximas gerações, a moçada que está chegando, né? A gente, como você falou, você participou muito da Feira Construir, você já estava ali, e eu também em Minas, né? A gente tinha muito acesso a muita coisa. Então, assim, o pessoal da região, com a faculdade aqui perto, né? Arquitetura, design, engenharia, precisa vivenciar isso, começar a entender, né? Porque nós somos, assim, uma partezinha. Então, quem está vindo, tanto aquele pessoal que está se formando, que está chegando no mercado como profissional, como os que estão chegando como clientes, né? Então, aquela pessoa ali que hoje em dia o acesso à informação é infinitamente maior do que tínhamos há muito tempo, né? Então, hoje, além do acesso à informação, a gente tem tudo físico aqui. E as pessoas, né, têm às vezes não, eu vou olhar aqui no celular mesmo, vou olhar um vídeo no YouTube. E talvez o YouTube não vai te entregar ou que uma explicação ali do produto em loco vai te entregar. Então, acho que essa questão da construção, né, de fortalecer a parte do executor, do fornecedor, do profissional, né, é importantíssimo para a gente, para o cliente, segurança, economia, né, custo, principalmente uma redução com um projeto bem feito, com uma execução bem feita. O resultado, no final, não tem como ser insatisfatório, né? Então, assim, é a receita do sucesso. Quer começar a construir? Quer reformar? Procure um profissional, bom profissional de arquitetura, um bom profissional para execução, materiais de qualidade, né? E, com certeza, aquela velha frase, obra só dá dor de cabeça. Vai virar essa chave e vamos, né, para a realidade que não é mais essa realidade de só dor de cabeça. Isso aí. Por que a obra dá dor de cabeça, né? Entrando nessa questão da Cris. Quando uma pessoa vai comprar um carro que é muito mais barato que uma casa. É verdade. Olha o carro, revira, leva no mecânico e namora o carro ali um mês, faz um check-up geral. Quando vai construir, tem o costume de, pega o pedreiro aqui, isso mesmo, tu vai. Aí a dor de cabeça. Não tem um planejamento, não tem um cronograma, não tem, vou olhar o tipo de material, vou olhar o lote, vou escolher o lote, que aí procura o arquiteto, me ajuda a escolher aqui o lote que vai encaixar no projeto que eu quero. Não, geralmente o público, a grande maioria, sai comprando tudo assim, de forma muito desorganizada. Quer uma casa linear, escolhe um lote em declínio, aí paga barato, aí gasta o dobro com muro de arrimo, com aterro, e assim vai. Então, tem que ser da forma que você faria para comprar um carro. Você tocou nesse ponto, né? A desinformação acaba gerando uma série de problemas. E feiras desse tipo traz essa proximidade com a sociedade civil, justamente para poder falar, olha, a arquitetura não é luxo, a arquitetura não está distante de você. É uma necessidade. E isso dá subsídio para quem está executando, né, Thales? Ter uma informação ali adequada, ter essa informação na mão, traz para você velocidade, traz para você uma tranquilidade. O caderno de interiores, né? Hoje, um orçamento de mão de obra para execução, ele consegue ficar com um custo menor quando você tem um investimento, quando o cliente faz investimento no caderno de interiores, do que quando não faz. Por quê? Não faz, aí o cliente quer uma tomada ali, ele vê, aí quer mudar, quer lá, aí peça lá a mudar o contrato, né, a cobrar esse serviço extra, aí não gostei, aí o cliente começa a se frustrar e ele vai pagando por aquele retrabalho, né? Então, quando faz o caderno de arquitetura, que entrega na nossa mão,
aquele projeto fica redondinho e sem quebra, requebra. Ele já foi aprovado, né, anteriormente para o cliente. O cliente não vai fazer aprovação na obra. Ele já foi tá pronto, né? previamente ali aprovado. E esse processo, né, eu falo que o arquiteto tem esse papel, assim, desse processo de construindo essa obra antes mesmo dela estar pronta. Você foi lá, escutou, transformou isso em algo mais palpável, apresentou, aí beleza, é isso que você quer? E aí entra o executivo que vai para a obra e vai fazer. Aí ele consegue ver aquilo surgindo aos poucos. É como que as coisas vão acontecendo. E não fica com surpresa, né? Aquela coisa, o cliente já viu. Assim, os construtores, hoje em dia, eles, como você falou, dentro do... conseguem passar um orçamento. E alguns, hoje, eu recebo muita indicação de construtores que não trabalham mais se não tiver interiores. Entendeu? Tipo assim, não tem? Não tem. Porque justamente isso, na hora da obra, começa a mudar. E aí é aquele cliente que chega e fala assim, já parei de contar. Eu não quero mais contar quanto foi essa obra. E aí veio o carro, né, Thales? Tava com orçamento, às vezes, para um carro popular e gastou uma Mercedes. E não tem a Mercedes, né? Então ele só foi gastando, acabou não economizando, né? Investindo errado, na verdade. Thales tocou nesse ponto dessa importância da orientação correta e tudo isso. Qual o recado que você dá hoje para quem vai começar a construir, Thales? O que ele precisa prestar atenção? Quais informações ele precisa buscar? E o que ele pode encontrar aqui na feira? Bom, para você ter o sucesso na construção, né, você tem que buscar os profissionais certos. E não pegar o primeiro que aparecer e não olhar muito a questão de preço. Precisa olhar mais o valor do profissional, ver o histórico dele, questão das experiências que ele já teve com o cliente e buscar todos os profissionais. Desde o topógrafo, para ver o que vai ter de declínio no lote e tudo mais. O arquiteto, para ajudar a ver a posição do sol, se o projeto que ele vai querer ali é adequado ou não. Buscar o construtor certo, principalmente puxar o histórico, né, que hoje... Os maiores históricos de obra abandonada, de calote, é devido à escolha errada do construtor, tá? E principalmente ali na parte do construtor. O cara perguntou quanto é o metro quadrado, o construtor respondeu, vai dar problema na obra. Não tem como você falar valor de metro quadrado de obra sem ver projeto. E não existe valor de metro quadrado sem ver o caderno de interiores, né? O orçamento ele é feito com base no projeto. Aí tem um valor final, você vai lá, dá o desconto como divide, né, do metro quadrado, você vai ter o valor, né? E fazer sondagem, fazer topografia, fazer tudo da forma correta, né? E aí você vai evitar todas as dores de cabeça possível. Não é que vai ser uma obra perfeita, porque vai ter uma coisinha ou outra, principalmente questão de casal. Às vezes a mulher vai querer uma coisa, o marido vai querer outra, e não é nem culpa da obra. Mas vai ter um desgastezinho ali, né? Mas vai ser da melhor forma e da forma mais suave possível. Igual, você entra aqui hoje na feira, você tem ali um stand de topografia, você tem um stand ali de imobiliário, você tem um stand da Volapop, que é sistema construtivo, você tem arquiteto, tem engenheiro, você tem um stand de piscina, você tem stand de tudo. Você consegue sair com a sua casa daqui praticamente pronta, com os profissionais, né? E é isso que também é para isso que a feira está aqui, né? Além de profissionalizar, de trazer conhecimento, da oportunidade do cliente já sair daqui com a cabeça de que eu quero minha casa assim assado, igual a Cris falou. Aqui a gente tem uma piscina montada ali com todo o sistema de bomba, que muito provavelmente o cliente, para conseguir ver, vai ter que pedir um amigo, ou perguntar, ver onde que tem, para ir lá, para ver como que foi feito. Aqui está tudo pronto, instalado, demonstração ali para todos. Uma feira de 3 dias, né? Imagine numa casa que vai durar anos, né? E, Cris, o que você fala para o seu cliente, assim, ou então para aquela pessoa que está começando a querer construir, aquele conselho que não pode faltar? Olha, projeto. O projeto é um investimento, tá? O projeto é onde começa tudo. Muito antes até, né, a questão do terreno, como o Thales falou. O cliente, às vezes, quando me procura, eu já falo, olha, já escolheu o terreno? Não, você me ajuda sim, entendeu? Então, às vezes, casa para comprar uma Cris, eu não quero construir, eu quero reformar. Você dá uma olhada comigo, né? Então, ter o profissional do lado, no caso, para direcionar, para iniciar tudo isso, é de extrema importância. Tanto para arquitetônico, reforma,
ou uma simples mudança de cômodo, porque o que eu mais vejo, né, hoje em dia, as pessoas que acabam investindo dinheiro de uma forma errada, né, e aí eleva completamente o custo da obra, e aí gera os desgastes que saem ali da questão da obra só, vai para a vida, entendeu? Então é um casamento, né? Exatamente. É o profissional, porque vai abalando tudo. Então, primeira coisa, tem um projeto, né? E eu falo que arquiteto é igual médico. Então, eu falo, olha, conversa, você tem que se identificar. Você tem que se identificar. Vai lá fazer a consulta, né? Exatamente, eu acho que a prospecção, no primeiro momento ali, é justamente para isso, entendeu? Para se identificar. Porque, olha, não me identifiquei muito com o seu estilo ou com aquilo, né? Ou, olha, eu já olhei de cara, não tô nem procurando preço, eu gostei, eu quero que você faça, né? E por aí, seguindo essa linha com os demais profissionais, não tem como dar errado, né? Então, o construtor, a mesma coisa, a parte de materiais, a parte de, depois já vamos chegar lá na frente, de mobiliário, por exemplo. Então, eu sempre falo, olha, vá, não fica pedindo preço. O cliente que está pedindo, às vezes, preço, onde eu tenho mais cuidado de falar, olha, vai, olha direitinho, conversa, porque a gente não está falando de um valor baixo, a gente está falando de valores significativos, né? Então, essa é a importância de ter bons profissionais desde o início, não é para deixar para chamar o arquiteto, né, Thales? Lá no final, quando já mudou tudo, a mulher já está pedindo o divórcio. Salva meu casamento. Então, assim, começando certo, né, com certeza aquilo vai terminar muito bem. Então, vocês dois tocaram no ponto, né, da relação do projeto. E tem um ponto que eu sempre digo que é o seguinte: o projeto é o menor investimento que você vai fazer na sua obra. Então, se você está ali pleiteando preço no projeto, cuidado, porque a obra ela vai ter um peso significativo aí. Exatamente. Que quando você olhar o preço do projeto, você fala assim, sai fácil. É o que eu sempre falo, é ele que vai nortear. Ele vai te dar o caminho para tudo, tanto para orçamento quanto para execução, né? Um bom projeto. Exatamente. Achou o projeto caro, nem constrói. Não começa, né, Thales? Não vai brincar Nem de carrinho, vai fazer coisa, nem começa. Você assustou? Eu tô com uma amiga cliente que ela tá começando a obra da reforma da casa, e só que o marido que tá cuidando toda a parte financeira. Aí um dia ela chegou para mim e a gente tava conversando, ela falou assim, nossa, tudo é caro. Eu falei assim, tá caro quanto? Aí ela falou assim, 1.000, 5.000, 6.000. Eu falei, amiga, você nem começou a obra, calma. Deixa você ver o preço da bancada, aquela bancada que você fazer o orçamento do aço. Exatamente. E nem é visível, né? Às vezes as pessoas acabam falando dessa questão, mas eu tô gastando muito em algo que nem é visível, mas é segurança, é garantia de qualidade, durabilidade. A gente não constrói uma casa para dar uma voltinha, igual você falou do carro, a gente constrói uma casa para guardar a nossa família, para guardar o nosso maior bem. Exatamente. E a gente não pensar em quanto isso vale, não é sobre preço, é sobre valor. E aproveitando esse gatilho, o que você acredita, Thales, e você também, Cris, que sejam os maiores valores na hora de construir essa casa, de construir esse sonho? O sonho de 90% do brasileiro é a casa própria, né? E a grande maioria, até de clientes meus, são obras financiadas, ou até mesmo casas prontas financiadas. São pessoas ali que às vezes vão pagar 20 anos de um financiamento, 30 anos, para realizar o sonho. E ali é o lar, né? Onde você vai construir a sua família, onde os seus filhos, vocês vão ter aquela experiência, lembranças que vão levar ali para a vida toda. E aí a gente entra na questão que você mencionou também, que envolve ali a qualidade de vida, do bem-estar, né? Você precisa projetar a casa que vai criar memórias ali para todo mundo, né? Então você procura projetar sempre com o arquiteto que você mais ali se adequou, o melhor sistema construtivo, né? Um sistema construtivo igual o exemplo do Blocor, né? Ele tem uma baixíssima absorção de umidade, ele absorve 5%, a alvenaria tradicional absorve 27%, ele não estufa por infiltração, né, por capilaridade, ele não vai estufar porque ele limitou concreto.
Então traz uma qualidade de vida para sua família, principalmente para quem tem Saúde. respiratórios, a questão da saúde. Aí entra a questão do isolamento térmico, que você entra numa parede, numa casa com um sistema tradicional, no final da tarde a parede do lado de dentro está pegando fogo. O ar-condicionado ele tem que refrescar o ambiente e esfriar a parede. Com o isolamento térmico do Blopoc, você vai, se precisar ligar o ar-condicionado, vai ligar só para refrescar. Então você entra no ambiente já tranquilo, né? Um ambiente mais fresco. E quando tá frio, lá dentro tá quentinho. Pegou um exemplo do shopping aqui. Ele não tem ar-condicionado. Foi feito com os painéis da Kings. Ontem aqui tava frio. Eu fui lá comer um lanche, quando acabou a feira, lá dentro tava quentinho. Falei, olha só, gente, que tecnologia. Pensa isso numa casa, o conforto que a família tem. Então, quando você começa a trazer todas essas tecnologias, você começa a ter uma qualidade de vida melhor. Aí você vai produzir mais no trabalho, você vai ficar mais feliz com a sua família. Seus filhos vão ter experiências, assim, incríveis. E é isso. E aí, Cris, quais são os valores para essa casa, para esse sonho? Olha, desde que eu me formei, tem quase 20 anos, eu sempre trabalhei muito de forma personalizada. Então, hoje a nossa missão no escritório é projetos reais para pessoas reais. Então, a gente lida com o projeto, com construção o tempo todo. É de uma forma, assim, até feia, falando seria mais um projeto, mas para aquele cliente é um projeto. É o projeto da vida dele. Então, a gente lida com cada cliente, cada projeto, de uma forma muito única, muito humana, muito personalizada. Esse é o nosso perfil de trabalho. Então, a gente não foca em quantidade, em escala, a gente foca naquele... Eu sempre costumo assemelhar aquele bolo caseiro, sabe? Aquele bolo de casa de vó. Não é igual o bolo da padaria. Então, assim, no projeto, a gente faz algo muito personalizado, né? Então, por isso, onde eu falo que o cliente tem que se identificar muito, porque a gente acredita que a casa, o lar, além de um sonho, né, do cliente, ele é o cenário da vida dele. Então, quem de nós, todo mundo tem a lembrança da casa quando era criança, daquela do piso, do que tinha ali, da casa cheiro da da avó. comida, do Exatamente. Então, o lar, né, a nossa casa, ela remete tudo isso. É paz, é segurança, é a base, né? Não só do adulto, que é o sonho do adulto, mas aquilo é a base da criança. É a base de quem está se formando. Então, é algo assim, né, um dos pontos mais fortes da nossa vida, realmente a base. Então, a gente lida com muito carinho, com muito cuidado, né, desde o princípio, para que aquele sonho não vire um pesadelo, né, e que aquele sonho realmente permaneça e seja aí um cenário, um palco de grandes momentos, né. Eu usei essa frase, ainda uso, né? Que o sonho do cliente não pode se transformar em pesadelo. A maioria todas as construções que a gente faz, né? Principalmente quando é já diretamente para o cliente, a gente entende que aquilo ali é um sonho, que aquilo ali não pode se transformar em pesadelo para o cliente. Só que o profissional ele precisa entender que ele não está chegando ali, né? Um exemplo, na minha área, que é o pedreiro ali, o mestre de obra, ajudante, que ele está chegando ali, que é um trabalho que ele tem que executar e acabou. Ele precisa entender que ele está construindo um sonho de uma família. E da mesma forma, o cliente ele tem que ter o respeito pelo profissional e entender que o profissional está construindo o sonho dele. Então, quando os dois estão alinhados, que o pedreiro, que o mestre de obra faz a casa como se estivesse fazendo para ele, tudo fica assim, perfeito. E muito dificilmente aquela obra vai se transformar em pesadelo. Nossa, muito legal essa visão, hein? A gente está chegando no final do nosso podcast. Eu queria agradecer a presença do Thales, da Cris, aqui. Foi uma troca muito rica. Obrigada por todo esse conteúdo. Agradecer a Aero aí por me chamar para host desse podcast, porque foi enriquecedor estar aqui hoje na Feira Construir 2025 e poder contar com profissionais relevantes, que tem uma história não só de vida, mas uma história que vai além através da sua profissão e está aí realmente empenhado em construir e transformar sonhos. Eu queria que agora vocês dessem aquele recado final para a Feira Construir 2025 e para ir para o próximo ano que a gente possa continuar com essa história acontecendo.
Fica aqui meu agradecimento, a oportunidade aqui de participar do podcast. Você que vai construir, né? Analisa muito bem, procure os melhores profissionais, não deixe que esse sonho se transforme em pesadelo, não faça nada rápido, nada para ontem, vai devagarzinho, porque muito provavelmente aquilo ali vai ser algo que vai levar para a vida toda. Esteja presente, se não veio, na feira do ano que vem, que você não vai se arrepender. Muito obrigada, Thales. Cris. Meu agradecimento também a você, o convite, né? Essa feira fantástica. Agradecer essa oportunidade de realmente estar aqui, vivenciando tudo isso, né? Estar fazendo parte. E o que eu estimo é que 2026 nos surpreenda ainda mais. 2025 já surpreendeu, mas tenho certeza que 2026 vai surpreender ainda mais. E não acabou, né, gente? Então ainda dá tempo de vir, de conferir e poder vivenciar tudo que tem aqui, que a feira está oferecendo. Eu quero mais uma vez agradecer a presença do Thales e da Cris. Estamos aqui. Até a próxima. Até o próximo podcast.